né? Mas tem uma galera também que simplesmente foge pra lá, né? Pra viver nos Estados Unidos. Mesma coisa que aconteceu com a Coreia. Por quê? Lembra que eu falei que depois da década de 50 a União Soviética começou a tratar os países da sua zona de influência como periferia? Como, digamos assim, países menores, que aí a China deu o nome de social imperialismo. Cuba foi um dos países que mais sofreu com isso. Por quê? A Revolução Cubana foi em 59. Foi quando a União Soviética já estava nessa linha social imperialista. Então, Cuba, quando entra para a zona de influência da União Soviética, já entra sob essa diretriz da União Soviética de não desenvolver as forças produtivas da sua zona de influência. O que aconteceu? A União Soviética tratava Cuba como um celeiro. A União Soviética não teve o menor interesse em desenvolver a indústria pesada em Cuba, por exemplo. Cuba não tinha autonomia na sua produção de bens de capital. São as fábricas que fabricam fábricas. Não tinha. Cuba importava e exportava açúcar, por exemplo, né? E aí você imagina, quando a União Soviética acaba, meu amigo, Cuba sofre muito. Cuba, mesma coisa que aconteceu com a Coreia. Uma das coisas que mais foi perigosa para a economia cubana foi a falta de acesso a combustíveis, mesmo. Cuba não conseguia mais comprar combustível por conta do bloqueio. Cuba só começou a se recuperar quando o Hugo Chávez vence as eleições na Venezuela e volta a vender petróleo para Cuba. E aí eles começam a conseguir botar as máquinas para rodar, porque a Venezuela começa a ter uma postura mais solidária com Cuba, né? Então as pessoas que fogem de Cuba, elas fogem não por causa das medidas comunistas aplicadas na região, mas sim por causa dos bloqueios que impedem o desenvolvimento econômico lá. A maior parte das pessoas foge não porque estudou marxismo, leninismo e liberalismo, concordou com o liberalismo e vai ser um dissidente. As pessoas fogem em momentos de crise. Mas essa crise não foi uma consequência das práticas comunistas, de acordo com a tua visão, é isso? É difícil falar em práticas comunistas. De fato, a crise em Cuba foi consequência da postura internacional da União Soviética. Fato. Mas falar que isso é uma prática comunista, não é. É uma prática da União Soviética. Que inclusive já foi denunciada pelos comunistas logo na época. Entendi. Já em 56, quando a União Soviética começa a hostilizar a China, começa a tratar os países da sua zona de influência como periferia, os comunistas começam a denunciar isso. Falar, a União Soviética está caminhando em uma direção de restaurar o capitalismo. Porque logo, eu acho que por volta da década de 60, eles começam a restaurar as relações de mercado. Sem propriedade privada ainda, mas relações de mercado. Na década de 80, eles restauram a propriedade privada. Da forma mais predatória possível, assim. Privatizando tudo e abrindo mercado e o caramba. E esse arco todo da União Soviética, né, de 56 até 91, foi muito denunciado pelos comunistas no mundo todo. Inclusive, a própria China forma o bloco dos não alinhados. A China forma um novo bloco, junto com a Albânia, das pessoas que não se alinhavam à União Soviética. A União Soviética começa a se abrir ao capitalismo nessa época, anos 80. Nos anos 80 é o final, é a ponta do iceberg. Né? Tá. Porque já na década de 60 eles começam a restaurar relações de mercado. Mas por que aconteceu isso? Cara, nossa, longa história. Porque isso é um dos grandes mitos que rola na União Soviética, que rola a respeito da União Soviética, é que o Stalin matou todo mundo da oposição. Que o Stalin, quem piscava pra ele errado, ele matava. Que quem antagonizava qualquer coisa que ele falava, ele matava. E aí quando ele morreu, a oposição tomou poder. Isso é mentira. A União Soviética não exterminou toda a oposição, tá, gente? Não exterminou. Tanto que, novamente, a prova disso é que a oposição ganha. E aí a questão é, não adianta a gente achar que depois de uma revolução socialista, tudo vira um paraíso e todo mundo se torna comunista. Não se torna. A União Soviética tinha gente de direita. Tinha gente de direita dentro do partido. Dentro dos quadros do partido. Tinha. E essas pessoas não eram mortas, né? E aí a questão é, a União Soviética, depois da Segunda Guerra, ela sofre um baque muito intenso. Muito intenso. Morrem 22 milhões de soviéticos. A União Soviética perde vários quadros importantes na Segunda Guerra. Tem uma economia destruída. E aí, na década de 40 e 50, a oposição começa a ganhar força. Quando Stalin morre, primeiro, existe a tese de que ele foi deixado morrer. Ele tem um derrame e ninguém atende ele. Deixam ele meio que agonizando, sabe? Matam o sucessor dele, que era a pessoa que era da linha dele, que era o Beria. E aí, quem sobe ao poder é o Khrushchev, que era um antagonizador do Stalin, né? Era uma pessoa anti-Stalin. E aí o Khrushchev, em 56, ele profere um famoso discurso que ficou conhecido como discurso secreto.
No discurso secreto tá boa parte das ideias sobre o Stalin que a gente conhece. Então ele faz um discurso de 3 horas, falando sobre como o Stalin era burro, incompetente, sanguinário, que foi a pior coisa que aconteceu com a União Soviética, que ele era anti-leninista, que ele era anticomunista e que a União Soviética precisava se desestalinizar. Só que isso tudo, já na época, é impressionante como alguns comunistas conseguiram ver através do discurso. Já na época, desestalinização, para eles era sinônimo de vamos restaurar o capitalismo aqui. Por quê? Porque existia essa ala dentro do partido que se encastelou e queria se tornar uma classe dominante de novo. Isso foi se intensificando ao longo das décadas. Já é impressionante. Já antes da União Soviética se desfazer, já tinha bilionários dentro da União Soviética, dentro da Rússia, no caso. As relações de mercado e a propriedade privada se restaurou de tal maneira dentro da União Soviética que o capitalismo já estava praticamente restaurado antes do fim. E isso foi um processo paulatino que foi se intensificando. Então, esse segundo período da União Soviética, pós-Stalin, é um período de queda econômica, de queda ideológica também. E aí, junto com a perestroika e a glasnost, que eram as políticas do Gorbachev, né? Aí foi uma restauração total, né? A perestroika foi gestada pela ala mais à direita possível do partido, que era liberal mesmo, assim, que queria ser dona de propriedade privada e foi dona de propriedade privada. E a glasnost, que era uma abertura política, que na verdade foi a substituição da ideologia comunista pela ideologia liberal. Então, se você vê os jornais soviéticos nessa época, parece que você tá lendo a Folha de São Paulo. Parece que você tá lendo a Veja. Que era assim... se demonstrou que a propriedade privada é a melhor forma de economia e que a economia soviética foi um erro e que a revolução foi um erro. É um negócio enlouquecedor. E por que a gente está falando isso? Depois do fim da União Soviética, a Rússia entra numa crise imensa que ela só está se recuperando agora. Hoje a Rússia tem a economia que ela tinha 30 anos atrás. Dá pra gente dizer que depois do fim da União Soviética, a economia russa andou 3 décadas para trás. A expectativa de vida caiu 10 anos. O desemprego bateu 14, 15%. Mas isso não é um rebote das práticas comunistas? É uma consequência do capitalismo que foi restaurado. Não tinha nada disso. Quando tinha socialismo, não tinha desemprego. Não tinha insegurança alimentar, inclusive, foi o que eu falei. Mas por que esses caras queriam restaurar o capitalismo? E mesmo dentro... Os soviéticos, mesmo dentro do partido, queriam mudar. Esse é um processo complexo, porque existiam quadros dentro do partido que eram antagonistas às ideias comunistas. Isso existia. Porque a gente tem a ilusão de que dentro de um partido comunista só tem pessoas que concordam. Né? E não tinha. Com o passar do tempo, de fato, dentro do Partido Comunista começou a se gestar uma classe paralela. Uma casta dentro do partido engessada que tinha seus interesses próprios. E que queria usufruir do trabalho alheio. E conseguiu, porque tinha o poder do Estado. Só que a gente não pode deixar de lembrar que a ascensão do Khrushchev foi a partir de um golpe que envolveu os militares na época. A gente não pode deixar de lembrar que nas vésperas do fim da União Soviética, a União Soviética, fez um referendo perguntando para a população se eles queriam continuar no socialismo ou abrir para o capitalismo, e a maior parte da população respondeu que queria continuar no socialismo. E em alguns lugares, 98% da população respondeu socialismo, sem dúvida nenhuma. Alguns lugares foi 50, 60, mas nenhum lugar foi menos. Todos os lugares foi maioria, mesmo que uma margem pequena, né? E aí eles olharam pro referendo e falaram assim: quer saber isso aqui? Foda-se isso daqui. A gente vai restaurar o capitalismo. E aí teve bombardeio do Soviético Supremo, teve exército na rua, teve muita resistência por parte da população. A população resistiu à restauração do capitalismo. Por isso que o Gorbachev, até hoje, na Rússia, é visto como um algoz. Porque ele trouxe Pizza Hut e McDonald's junto com desemprego, doença que tinha sido erradicada voltou, gente morando na rua num país frio pra caramba, sabe? E nada disso era rebote do socialismo, porque na época do socialismo não tinha nada disso. A União Soviética, depois da Segunda Guerra, conseguiu atingir uma soberania alimentar muito, muito boa, maior que a dos Estados Unidos, inclusive em quantidade e qualidade, foi como eu falei. A União Soviética avançou a passos largos em direção a suprir o déficit habitacional, que era uma coisa que era um problema histórico na União Soviética, porque o legado do czarismo era péssimo, tinha muita gente morando em situação muito precária, e aí é nessa época que você vê as casinhas todas iguais, sabe? Já viu aquelas casas que são caixas? No Chernobyl mostra isso. Sim. Porque em Pripyat tinha isso. Eram aquelas caixinhas caixa de sapato. Isso eram casas pré-fabricadas. Se fabricava as paredes numa fábrica, levava e montava no lugar. Diferente do método anterior, que era tijolo.
que demorava, né? A casa era mais durável, mas isso era mais difícil de conseguir suprir a demanda, né? Então, assim, depois... Eu dou um exemplo a respeito da moradia. E de como não tem nada a ver com socialismo isso. A maior parte da população, por volta de 80%, morava em casas do Estado. Pagando aquela margem que eu te falei, de 5 a... No final da União Soviética, tinha uns aluguéis que chegavam a 12% do salário, o que pra gente já é um sonho, né? Mas pra eles era normal. Depois do fim da União Soviética, muitas pessoas que moravam nessas casas do Estado receberam os títulos dessas casas. E aí você pode pensar, legal, as pessoas moravam na casa e agora a casa é delas, né? Só que a iniciativa privada começou a comprar essas casas. Começou a comprar, oferecer valores altos para comprar e começou a cercar cada vez mais. Resultado, hoje voltou a população de rua na Rússia. Porque se comprou esses terrenos e casas para especular. A iniciativa privada começou a avançar em cima dessas pessoas, porque uma vez que você privatiza uma casa, você cria a possibilidade dela ser vendida. E como o capital tende a se concentrar e se monopolizar, a iniciativa privada ligada à classe rentista não pestanejou, sabe? Começou a comprar os apartamentos, que são apartamentos na sua maior parte, principalmente em áreas altamente valorizadas. Hoje um aluguel na Rússia é caríssimo. Caríssimo, principalmente nas grandes metrópoles, Moscou, São Petersburgo e tal. Isso que na época chegou de 2% a no máximo 12% de um salário de um operário, né?